Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais uma aula, mais um momento juntos, mais uma construção de conhecimentos. Vamos falar hoje na nossa aula aqui no canal Hermenêutica Ser Interpretação sobre dois assuntos que se conectam, que é a fenomenologia e o existencialismo. Então vamos fazer aqui uma breve síntese, um breve panorama desses dois assuntos neste seu canal que trabalha com filosofia. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, dê sempre o compartilhamento do conteúdo para crescermos e também sempre o seu like contribuidor. Muito bem, a fenomenologia, ela começa a ser pensada e trabalhada a partir de Edmund Husserl. Isso nos anos 1859, quando ele vai nascer, né? O Edmund Husserl, e vai morrer em 1938. E ele é um expoente que vai marcar todo, vamos dizer assim, o desenvolvimento das abordagens e dos conceitos e dos desenvolvimentos dos pressupostos que alencam toda a teoria e conceitos e pressupostos oriundos da fenomenologia. Agora, o que vem a ser o fenômeno? O fenômeno é a forma como o objeto se apresenta dentro da consciência do homem. E o que vem a ser a fenomenologia? Já é um método para a descrição e análise da consciência a partir do significado que está ou se dá aos objetos. Tá? A teoria fenomenológica proposta por Husserl trabalha com três esferas, que são fenomenologia e seus dois braços, suas duas âncoras, seus dois pilares de desenvolvimento, que são consciência e também experiência. A inspiração é para Husserl, vai ser o sonho da certeza. Depois ele vai trabalhar também num diálogo entre humanas e exatas com a exatidão da matemática. Ele vai desenvolver todos os conhecimentos como base segura e ele vai trabalhar o problema da certeza a partir de considerar que experiência não é ciência. Ele vai trabalhar com a questão das incertezas, tá? Aonde ele, até as atitudes dele, científicas e postulações, são consideradas dúvidas cartesianas. Ele vai colocar entre parênteses, então, as suposições e ele vai colocar em destaque a investigação filosófica sobre o fenômeno e a experiência. Tá? Já dentro desse propósito, nós podemos dizer que os conceitos gerais atribuídos por Husserl para a fenomenologia são que tornam as coisas mesmas, é o fenômeno para Husserl. Toda consciência é consciência de algo, já é ditame da fenomenologia. Não há separação entre consciência e as coisas, fenomenologia. Aquilo que não temos consciência não existe, fenomenologia. A consciência é intencional e se torna o significado das coisas. Existe uma superação entre razão e experiência. E existe uma valorização da experiência cognitiva, ou seja, conhecimento. Agora, dentro dessa proposta e todo esse desenvolvimento, nós vamos ver o existencialismo para podermos até compreender como ele vai se encaixando também com os pilares
da fenomenologia. O existencialismo trabalha com liberdade, subjetividade e responsabilidade. Tá? Já o existencialismo vai ter alguns expoentes. Podemos considerar aqui o Søren Kierkegaard, o Nietzsche, o Heidegger, o Sartre e Simone de Beauvoir, tá? Mas vamos destacar nesta aula o Sartre, tá? Que seria um existencialismo mais contemporâneo. Suas grandes obras nós podemos considerar que foram o existencialismo é um humanismo, não é? Que foi uma das grandes obras escritas por ele. E o ser e o nada, tá? Jean-Paul Sartre vai dizer e defender que a existência precede a essência. O homem, para Jean-Paul Sartre, é o ser pelo qual nada veio ao mundo. Não há, para Jean-Paul Sartre, um determinismo específico. O existencialismo, para ele, é um humanismo. E o homem está condenado, para ele, a ser livre. Então, a escolha para Jean-Paul Sartre se torna angústia, principalmente porque ela tem expoentes de má fé. Então não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Essa, quem sabe, foi das mais célebres frases, declarações e postulações de Jean-Paul Sartre. Ele vai falar sobre liberdade e condenação, dizendo que a liberdade do homem ela está postulada a partir do homem não estar condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si próprio. Tá? Então, ele vai dizer, o homem está condenado a ser livre porque ele não se criou a si próprio. Mas, no entanto, ele é livre porque, uma vez lançado ao mundo, ele é responsável por tudo quanto ele faz. Então, dentro dessa proposta, o existencialismo se torna um humanismo. Tá? Jean-Paul Sartre também vai dizer que quando nós dialogamos e propomos e dizemos até que o homem se escolhe a si mesmo, nós queremos dizer que cada um de nós escolhe a si próprio. Mas com isso também queremos dizer que, ao escolher a si próprio, ele escolhe todos os homens. Com o efeito dessa proposta e com dessa ação, não há de nossos atos um sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie ao mesmo tempo, né, uma imagem do homem como julgamos que deve ser. Então, escolher isto ou aquilo é afirmar, é propor ao mesmo tempo o valor do que escolhemos. Porque nunca podemos escolher o mal. O que escolhemos é sempre o bem. E nada pode ser bom para nós sem que seja para todos. Se a existência, por outro lado, procede à essência, e se quisermos existir do mesmo tempo em que construímos a nossa imagem, esta imagem é válida para todos e para a nossa época. Assim, a nossa responsabilidade é muito maior do que poderíamos supor, porque ela envolve toda uma humanidade. Então, Sartre está defendendo aí uma proposta de um existencialismo que tem uma propulsão e uma relação com o humanismo. E essa questão da proposta dele ser livre
é justamente, quem sabe, o maior ditame do existencialismo sartreano. Tá? Então, com essas propostas, com essas aferições e postulações, é que nós vamos ver a dimensão que se alcança a proposta de Sartre quando ele defende que o ser, em sua essência, é um ser que ele é programado para ser livre, porém, ele também é guiado e comandado dentro de todo um contexto em que ele está inserido. Ele é fruto de um contexto, é fruto de uma realidade, e essa realidade vai lhe imprimindo os caminhos, as propostas, os conceitos, os valores, para que ele se efetive e a sua existência se torne a essência da liberdade que lhe está proposta em seu ser, que é um ser livre. Obrigado a todos.